Essas últimas semanas foram difíceis pra mim. É inexplicável o comportamento do Neymar. O Neymar, além de uma rasteira no Robinho, teria dado um tapa na cara dele. É complicado, bater na cara das pessoas é complicado. Esse é o ídolo que vocês querem pra seleção brasileira? Porque muita gente fica contando historinha pra transformar o Neymar em vilão e o Robinho Júnior numa criança indefesa. O Neymar supostamente deu um tapa e uma rasteira num companheiro de 18 anos durante um treino do Santos porque o garoto deu um drible nele. E esse episódio não é só mais uma polêmica numa lista que já ficou grande demais. É o sinal mais claro que a gente já viu de um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira e pode estar chegando ao fim de um jeito que ninguém queria ver. Hoje a gente vai montar uma cronologia completa do que está acontecendo com o Neymar em 2026, entender o que os números e os episódios fora de campo estão gritando e analisar com honestidade se ainda existe uma saída para essa história antes do dia 18 de maio. Mas antes, deixa um tapa no like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que o Neymar ainda tem condições de ir para a Copa do Mundo ou essa história já chegou ao fim? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Para entender o tamanho do que aconteceu no último domingo no CT Rei Pelé, a gente precisa primeiro entender quem é Robinho Júnior dentro do Santos. O garoto tem 18 anos, é filho do ex-jogador Robinho, ídolo do clube, e integra o elenco profissional desde o início de 2025. Mais do que isso, o próprio Neymar havia assumido publicamente o papel de padrinho do jovem dentro do clube. Era quem o acolhia, quem dava conselhos, quem colocava embaixo do braço. Agora, segundo a notificação extrajudicial enviada pelo staff do garoto do Santos, esse mesmo padrinho teria xingado, aplicado uma rasteira e supostamente dado um tapa no rosto do jovem durante um treino de reservas. E o motivo, segundo relatos de testemunhas, foi que Robinho Júnior o driblou num coletivo. O Santos recebeu a notificação com 3 acusações formais e um pedido de reunião para tratar de possível rescisão por causa de condições mínimas de segurança no trabalho. Não é um boato de bastidor, é um documento jurídico assinado e ele conta uma história que vai muito além de uma briga de treino. E rapaziada, o episódio do Robinho Júnior não caiu do céu, não apareceu isso do nada. Ele é o ponto mais recente de uma cronologia que vem sendo construída desde que o Neymar chegou no Santos no início de 2025 e que mostra um padrão de comportamento que vai ficando mais preocupante a cada semana. A primeira cena que chamou a atenção foi a discussão com um torcedor nas arquibancadas logo nos primeiros meses. O Neymar desceu do gramado, foi em direção à torcida e entrou numa troca de palavras que não tinha necessidade nenhuma. Depois veio a discussão com um torcedor diferente num outro jogo, onde ele ficou repetindo "eu tô dando a minha vida aqui", enquanto o debate escalava, né? Em seguida, um episódio envolvendo uma foto tirada num bar que gerou um mal entendido e o Neymar perdeu o controle de novo, diante das câmeras por causa de uma confusão de conversa. E aí vieram as discussões dentro do campo com o Thiago Mendes, com Samuel Xavier e com outros adversários em lances que não justificavam o nível de irritação demonstrado. Nos últimos 4 jogos, Neymar levou 2 cartões amarelos e participou diretamente de apenas um gol, contra o Recoleta, time paraguaio que foi à Vila com o time reserva e saiu com um empate. Mais cartões do que gols. Esse é o resumo atual. Os números dessa temporada são o argumento mais honesto que existe sobre o momento do Neymar, e eles precisam ser colocados na mesa sem romantismo. O Neymar acertou apenas 30% dos dribles que ele tentou nos últimos jogos, um fundamento historicamente dominado por ele. Teve apenas 0,8 chance criada por jogo, 0,8 chutes ao gol por partida e uma baixa eficiência nos duelos e apenas 33% de aproveitamento nas chances claras que ele recebeu. O Neymar que o mundo conheceu tinha esses números invertidos. Era um jogador com a maior porcentagem de dribles certos no futebol mundial em múltiplas temporadas. Era o jogador que criava 2, 3 chances por jogo com naturalidade. Era o jogador que não desperdiçava oportunidades claras. O que os dados de 2026 estão mostrando não é um Neymar em fase ruim. É um jogador que perdeu as características que o tornaram diferente de todos os outros e que está tentando compensar essa perda com intensidade emocional que não tem mais a sustentação técnica para se transformar em resultado dentro de campo. Existe uma frase que o Neymar disse num desabafo após um jogo do Santos no final de 2025 que ficou pouco discutida, mas que diz tudo sobre o estado emocional dele. Ele falou que precisava de uma semana para descansar o mental, depois da carga de cobranças das últimas semanas. Um jogador de futebol profissional em plena atividade pedindo descanso mental em público, isso não é fraqueza, é honestidade. E a honestidade dessa declaração é o que torna tudo o que veio depois ainda mais pesado de analisar. Porque um jogador que precisava descansar o mental no final de 2025 chegou a maio de 2026
2026 sem esse descanso ter resolvido o problema. Os episódios continuaram, as polêmicas continuaram e agora chegamos ao episódio mais grave de todos, a suposta agressão a um companheiro de clube que ele mesmo havia prometido proteger. O descansar o mental não foi o suficiente e o que esses meses todos estão mostrando é que o problema não é de descanso, é algo mais profundo que o futebol sozinho não consegue resolver. Tem uma pergunta que ninguém está fazendo diretamente, mas que precisa ser feita com muita clareza. O Neymar ainda quer jogar futebol de verdade? Não como declaração pública, não como resposta de coletiva, mas de verdade, no fundo, com o mesmo prazer e a mesma entrega que o tornou o melhor jogador do Brasil nos últimos 20 anos. O comportamento recente sugere um jogador que está em campo, mas com a cabeça em outro lugar, que cumpre os minutos, mas não consegue se abstrair do ambiente ao redor, que reage a um drible de treino de um garoto de 18 anos como se fosse uma afronta pessoal insuportável. Isso não é competitividade, é esgotamento. E esgotamento desse nível, no atleta que carregou o peso de ser um dos maiores do Brasil por mais de uma década, não é surpresa, é consequência. O problema é que a consequência não pede licença para aparecer antes da Copa do Mundo mais importante para a seleção em décadas. O contexto do episódio com Robinho Júnior foi descrito de formas diferentes por pessoas que estavam presentes no treino, e essa divergência em si já diz algo importante. Segundo os jornalistas, que ouviu múltiplas fontes, o treino era um coletivo reduzido e pegado, onde a intensidade naturalmente sobe. O time do Neymar tinha mais jogadores experientes. O Robinho Júnior teria provocado após um gol, gerando a irritação nos mais velhos, e depois, num lance de 1 contra o Neymar, o garoto driblou, e o clima explodiu. Parte das pessoas ouvidas pelos jornalistas disse que o Neymar passou da linha e foi além do que era necessário. Outra parte diz que foi coisa de pai para filho, um tapinha, um empurrãozinho de quem tem intimidade com o garoto. O que é fato é que Neymar buscou o Robinho nos vestiários para pedir desculpas, e quem pede desculpas é porque reconheceu que errou. E o staff do garoto formalizou um episódio num documento jurídico com acusações sérias que o clube agora precisa investigar. A imprensa internacional leu esse episódio de uma forma que o Brasil precisa levar a sério. O Esporte da Espanha classificou como mais uma gafe de um jogador acostumado a polêmicas. O AS disse que o Neymar perdeu a cabeça. O Le Parisien foi mais preciso, destacou a ironia de que o jogador supostamente agrediu exatamente aquele quem ele havia prometido proteger dentro do clube. E o Marca colocou em perspectiva o que nenhum veículo brasileiro estava dizendo abertamente. Esse episódio, somado a tudo o que aconteceu antes, coloca o Neymar numa discussão muito delicada exatamente no momento em que ele mais precisava estar intocável para ter alguma chance de ir à Copa do Mundo. Neymar não foi convocado para nenhuma partida preparatória desde que Ancelotti assumiu o comando da seleção em 2025. Está fora do álbum de figurinhas da Copa e agora chega ao período mais crítico da sua carreira, carregando uma notificação extrajudicial de um companheiro de 18 anos. Não tem contexto mais difícil do que esse para tentar reverter uma situação que já estava péssima antes do domingo. A convocação do Ancelotti sai dia 18 de maio e o Neymar tem apenas 4 jogos para tentar convencer o técnico. Recoleta pela Sul-Americana, Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, Curitiba pela Copa do Brasil e novamente o Curitiba pelo Brasileirão. 4 partidas contra times que não estão entre os favoritos ao título de nenhuma competição. Em tese, são jogos onde o Neymar, em condições minimamente normais, poderia aparecer com qualidade suficiente para gerar alguma discussão. O problema é que os últimos 4 jogos mostraram exatamente o oposto: presença física, cartões amarelos, discussões e 0 participações em gols contra adversários qualificados. Ancelotti é o técnico que preza por intensidade e comprometimento acima de qualquer nome. E o Neymar, que não jogou no clássico contra o Palmeiras por não querer atuar em gramado sintético, chega a essa reta final carregando um episódio de suposta agressão a companheiro que vai estar na cabeça do técnico quando ele sentar para montar a lista. E rapaziada, vou tentar ser bem sincero aqui, na minha opinião, o Neymar não vai ser convocado para a Copa do Mundo. E a razão não é só técnica. Ancelotti não vai querer levar para um torneio que vai definir o legado da seleção nos próximos anos um jogador que nos últimos meses discutiu com torcedores, acumulou cartões amarelos, ficou fora de clássico por escolha própria e supostamente agrediu um companheiro de clube. Um treinador da experiência e da serenidade de Ancelotti sabe que esses episódios não ficam do lado de fora do vestiário quando o torneio começa. Eles entram junto com o jogador, eles afetam o ambiente, afetam a concentração dos outros atletas e afetam o foco coletivo que uma Copa do Mundo exige. O Neymar de 2018, de 2014, de 2010 teria argumento técnico suficiente para fazer Ancelotti fechar os olhos para tudo isso. O Neymar de 2026 não tem esse argumento. Os números não sustentam. O comportamento
não sustenta e o tempo está acabando. Mas tem uma dimensão nessa história toda que vai muito além da Copa do Mundo. O Neymar tem 34 anos, chegou ao Santos com a promessa de uma última missão, estar na Copa de 2026 e tentar pela última vez o título que faltou em 2014. Esse objetivo deu sentido à volta ao Brasil, à cirurgia no menisco, ao processo longo de recuperação física. Era o combustível que mantinha o jogador em campo quando tudo ao redor virava polêmica. Se a convocação não vier no dia 18 de maio e os sinais apontam cada vez mais para isso, o que acontece com esse combustível? Essa é a pergunta que ninguém no Santos está disposto a responder em público, mas que todo mundo está fazendo em privado. O Neymar sem a Copa como objetivo, com um contrato terminando no final do ano, sem espaço na seleção e acumulando episódios que desgastam qualquer ambiente, esse Neymar tem tudo para simplesmente parar de se importar de vez com o que acontece dentro e fora do campo. E a gente tem que deixar registrado aqui o que o Neymar representou para o futebol brasileiro, porque esse registro precisa existir num vídeo que está analisando o pior momento da carreira dele. 79 gols pela seleção brasileira, o maior artilheiro da história do país, temporadas no Barcelona, onde ele foi parte de um dos melhores times de todos os tempos, a conquista da Copa América de 2019, os mundiais de clubes, as jogadas individuais que paravam os estádios e que ficavam gravadas na memória de quem assistiu ao vivo. O Neymar que o mundo conheceu foi real e foi extraordinário. O que está acontecendo agora não apaga isso, mas também não pode ser ignorado. E a honestidade que o Neymar merece, justamente por tudo que construiu, é exatamente essa: a de dizer que o que está sendo visto em 2026 não é uma fase ruim, é um jogador que está sofrendo de uma forma que vai além do futebol e que merece ajuda real antes de qualquer discussão sobre convocação. No fim das contas, a história do Neymar em 2026 pode estar chegando ao seu capítulo mais difícil de uma forma que ninguém escolheu e que ninguém queria escrever. Não foi um rival que encerrou a carreira dele, não foi uma lesão que o tirou o protagonismo, foi uma sequência de decisões, de episódios e de um esgotamento emocional que foi se acumulando até chegar num domingo de treino de reservas, numa rasteira e num suposto tapa num garoto de 18 anos por causa de um drible. O álbum de figurinhas da Copa de 2026 saiu sem o nome do Neymar entre os jogadores do Brasil. É uma cena simbólica que pesa demais para ser ignorada. O jogador que foi a cara de 3 Copas do Mundo está fora do álbum da quarta. E se o dia 18 de maio confirmar o que os sinais já estão dizendo, o Neymar vai precisar encontrar uma razão para continuar que não seja a Copa. Porque essa razão, se ela ainda existir, está dentro dele, não numa convocação. Mas e aí, na sua opinião, você acredita que o Neymar ainda consegue se virar nesses 4 jogos e mudar a opinião de Ancelotti, ou essa história já chegou no ponto final? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Ah, também, se aparecer um botão de hype, dá aquela hypada, fortalece o nosso trampo aí, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.